Olá, Doc! Você está assistindo a gravação do Projeto Marechal. Nesse projeto eu converso com os meus alunos da Academia da Odontologia Sistêmica e faço uma consultoria individual com o objetivo de eles se tornarem marechais, ou seja, aquele dentista que fatura mais de R$ 10.000 por mês só tratando pacientes com atrações sistêmicas. E hoje eu vou falar com a doutora Fernanda Valente. Olha que massa! Fernanda Valente é cirurgiã dentista, especialista em OH, em laser terapia, em periodontia. Ela já é uma dentista que resolve e agora também, já tem um tempinho na verdade, né? É doc oficial da academia. E aí, fala Então um tá pouquinho bom. sobre você, vamos lá. Eu sei mais uma vez que não é muito fácil participar de lives, a gente fica com um Nossa. pouco de ansiedade, Ah, mas eu ó, queria. Um dia ainda vou ser uma Pamela que vai falar com essa facilidade, qualquer hora, qualquer lugar. Não, realmente é difícil pra mim. Fernanda, você É. já viu meus primeiros vídeos? Já, que bonitinha! Vídeos, cara, 3 anos atrás, entendeu? 3 anos. Então, tipo, todo mundo começa mais ou menos assim. Eu tinha o É. cabelo curtinho aqui, fala Era sério assim, toda tal e séria, toda tal. tímida. É verdade. É verdade, isso é Normal, verdade. normal. Quanto mais a gente se expõe assim, mais craque a gente fica. Aí já se transforma em normal, natural. Mas vamos lá. Então tá bom. Conta um Vamos lá. pouquinho pra mim sobre você, sobre a sua jornada. Compartilha Espera que aqui tá pra mim embaçado meu entender óculos. em que momento você está. Eu sei que você já é uma dentista que resolve, já é da área de pacientes com atrações sistêmicas, mas enfim, conta aqui pra mim um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá. Então, Pamela, eu não sou de São Paulo, eu sou de Belém do Pará. Eu fiz federal lá, bem resumido, fiz federal lá e vim para São Paulo para fazer especialização, né? Aí eu fiz especialização de periodontia, de implante, fiz agora recentemente OH, fiz laser terapia. E só que eu tive meu próprio consultório, trabalhei em consultório de terceiros, mas trabalhei como dentista auditora em plano de saúde, né? Mas, sinceramente, eu não era feliz no que eu fazia. E aí, o que aconteceu? Com essa pandemia, né, o início da pandemia ano passado, você começou a aparecer bastante e eu comecei a observar suas lives e participar de tudo, tudo. E assim, você deu uma guinada em mim, de verdade. E você não faz isso só comigo, você já fez isso com muitas pessoas. Que assim, mudou realmente minha forma de pensar. Eu sou bem mais velha que você. Então, assim, eu queria ter Olha, essa se é, cabeça. não parece. Não Não que é o parece. reboque aqui. Mas assim, é o reboque, é o reboque. Mas assim, eu comecei a me encontrar na minha profissão depois de 20 anos. Que aí eu descobri, porque assim, no meu tempo, né, de velhinha, não tinha odontologia hospitalar. A gente não tinha essa coisa de alteração de pacientes com alterações sistêmicas. Quando se falava dentista em hospital, todo mundo acha que é cirurgião bucomaxilo. Então isso está mudando, graças a Deus, né? Então, para mim, no começo, realmente, a gente não tinha nada disso e eu fiz aquela odontologia que sinceramente, para mim hoje é puramente comercial. E eu não gostava, eu não era feliz, eu não estava, eu não me encontrei. E ano passado, nessa pandemia, muitas coisas ruins aconteceram, mas eu acho que também muitas coisas boas aconteceram, vieram através dessa pandemia. E uma dessas coisas boas foi realmente ter conhecido você. A sua de verdade, levantou assim, me levantou demais, assim, as coisas que você falava, essa força moral que você tem, essa segurança, você passa pra gente. E você faz a pessoa passar a acreditar que ela também pode. E a gente pode, é lógico que pode. Sim, Tudo que tem que ter, você só tem que estudar muito, estudar todos os dias, viver estudando, viver se dedicando, se é isso que você quer. Se você quer ser muito bom no que faz. E aí foi isso, estava no meio da minha pós, e com a academia, entrei na academia, aí começou a abrir mais ainda o leque de pacientes, parece que atrai, né? Começa a atrai. vir pacientes assim, é impressionante, você começa a fazer o Eu não primeiro, sei, você eu faz, também não sei o que acontece, mas não sei, é uma coisa de gera uma energia. energia, assim, uma É, sinergia que aquilo vem. Eu só sim, sei que vem. exatamente.
Só que assim, eu estava na pós-GOH, mas eu tinha noção total, eu não tinha aquela ilusão de que seria rápido e fácil entrar num hospital. Eu sabia que era isso que eu queria, eu sabia que era esse meu caminho, pacientes sistemicamente comprometidos, estar dentro de uma UTI, que eu sou apaixonada, realmente essa área é a minha área, eu encontrei agora. Às vezes eu falo até para minha mãe, putz, grila, por que no meu tempo não tinha isso? Porque a OH realmente ela é muito recente. Só que assim, quando eu falo OH, eu tô falando da academia também. Tudo é muito recente, então os mais novos têm que aproveitar bastante isso. Porque isso é uma novidade, isso abre um leque muito grande de pacientes pra gente, né? Assim, eu passei a atender vários pacientes de vários perfis. Começou a parecer muito engraçado isso. Por exemplo, atender pacientes oncológicos, atender pacientes cardiopatas, atender pacientes com diabetes descompensado, que não sabia que um problema bucal pode piorar muito mais a situação dele em relação à diabetes, né? Atender pacientes, tem um paciente que eu atendo que é um caso bem mais delicado, que é um paciente que está em coma. Então, assim, foram situações que eu te juro para você, há um ano atrás eu não imaginaria fazendo isso nunca, sabe? Eu não acharia que eu teria realmente condições de atender esse perfil de paciente. E assim, é uma sensação muito gostosa você atender esses pacientes. Claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, ninguém vive só de realizações, mas é muito gostoso você trabalhar naquilo que gosta e você ver que você fez a diferença na vida daquele paciente. Você poder orientar um paciente, o paciente começar a te olhar, não mais como aquela dentista que faz restauração, que arranca dente, mas uma dentista que vai monitorar a pressão arterial dele, a oxigenação dele, o açúcar dele, sabe, batimento cardíaco. Todo paciente hoje que eu atendo, eles ficam assim, nossa, mas como assim? Mas isso tá, graças a Deus, cada vez menos as pessoas estão se surpreendendo com essa odontologia que eu acho que é a que tem que ver, que veio para ficar e que tem que ser mesmo assim. O paciente não é só dente, o paciente é um ser humano, ele tem o lado nutricional, ele tem os hábitos de vida dele, ele tem os problemas de saúde dele, tudo que vem junto com os problemas de saúde dele. Então, assim, eu me apaixonei, eu brincava assim, que meus olhos não brilhavam mais, né, pela odontologia. De repente, assim, as coisas, lógico, elas não acontecem no tempo que a gente quer, não é imediato, é uma luta diária, é diário, perseverança, muito não na cara, para ganhar, são 10 nãos para uns 2 sims, né? Mas assim, realmente, eu acho assim, essa área que a gente está é uma área muito bonita e o trabalho que você está fazendo, você não tem ideia da diferença que você está fazendo na vida das pessoas. Tanto dos profissionais, dos dentistas que estão começando, dos dentistas mais velhos, dos pacientes, porque o paciente também, a gente é um promotor de saúde, né? Então a gente tem que fazer aquela educação continuada, a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar só se fazendo de coitado, dizendo que o dentista é ignorado, o dentista é esquecido. Não, vamos estudar, vamos fazer a nossa parte, vamos mostrar que nós somos diferentes, que a gente não faz só restauração. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que quem faz não tem seu mérito, tá? Mas a odontologia, ela é muito vasta. A gente faz implante, prótese. A gente faz tudo, estética. A gente faz tudo. Mas a gente está fazendo, não é numa boca. Exatamente, a gente está atendendo um ser humano que tem várias outras coisas além daquele problema bucal. E é muito engraçado que quando você começa nessa área, você passa a ter um olhar de detetive. Você começa a ver coisas que você não via. Você começa até a ver lesão que nem existe, sabe? Que na verdade faz parte da anatomia do paciente. Então, assim, a gente realmente... A gente vive num mundo paralelo. A gente vive num mundo paralelo. Eu tenho falado essa semana, é o Clube dos Loucos. Porque assim, para os outros, né? Nossa, você é louca de atender paciente assim. Sim, nossa, ouço direto isso. Direto, então, assim, direto. Nós vivemos num mundo paralelo. A gente vive E eu agradeço muito, porque como eu aprendi com você mesmo, nós temos mais de 40% de pessoas no Brasil que tem algum tipo de alteração sistêmica. Se você está com medo de atender, pode me mandar, não tem problema. Se você tem medo, se você tem preconceito, pode mandar. Assim, sim. A Fernanda de há 1 ano e meio atrás teria medo, sim. A Fernanda de 1 ano atrás ia mandar para o médico para ver se está tudo bem. Isso eu já fiz isso, quando eu lembro que eu já fiz isso.
Dá vontade de bater cara na parede. Quantos cardiopatas eu não mandei pro cardiologista? Não, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo compensado para poder te atender. Quando, na verdade, estava lá um foco infeccioso que poderia ter sido resolvido e depois você mandava pro cardiologista, sabe? Não, mas sim. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado e, assim, eu não me arrependo nem, aliás, quero renovar, né? Continuar na academia, não vou sair, porque realmente é um aprendizado muito grande. A tua didática, a força que você passa pra gente, a gente realmente, principalmente, ó, eu vejo pelos mais novos, você faz a pessoa acreditar, e poxa, se ela é uma pessoa dedicada, se ela estuda, ela vai se dar bem. Não é rápido, as coisas demoram muito, mas elas acontecem, sim. Cara, que surreal, Fer. Gente, eu tô aqui, eu não sei, eu tô aqui assim, só ouvindo, sério. Sim. Ouvindo, tipo, porque é isso. Você resumiu completamente o mundo paralelo que a gente vive, o que é ser um dentista que resolve. E ver assim, pô, Fer, eu fico super lisonjeada de saber que você voltou a brilhar os olhos aí em relação aos seus pacientes. Sim. E é só o começo, cara. É só o começo. E não importa se você tá formada há 10, 15, não sei quantos anos tá formada, mas tipo... Passou dos 20 já, pô. Já passou dos 20, mais de 20 anos. Já. É um recomeço. Mas eu me vejo assim. A gente recomeça o tempo todo. Tipo, sempre tem coisas novas, né? E eu super te admiro por isso também, tá? Já que você compartilhou isso também, compartilho, porque eu sei que não é fácil recomeçar. Né? Cara, não é fácil para alguém que, tipo, ainda mais da odontologia, depois de 20 anos de formado, você vê, cara, tipo, nossa, você fica naquele ciclo da desvalorização, né? Tipo, sim. O teu paciente não te valoriza tanto e aí você não se sente estimulado para procurar novas coisas. E quanto menos você procura novas coisas, mais o paciente não te vê com diferencial. E é uma bola de neve que, tipo, leva a gente a uma depressão, leva a gente a ter, tipo, crise de ansiedade, ter medo, achar que a odontologia não é pra você. Só que uma coisa que você citou que é interessante, tá? Só quero pontuar isso antes de você compartilhar mais um pouco da sua história. É interessante, a gente fala realmente muito da desvalorização da odontologia. Eu vejo muitos colegas, assim, em fóruns, grupos de Facebook de dentistas do Espírito Santo, dentistas de Minas Gerais, muitos colegas querendo culpar o CFO, ou querendo que o CRO, porque o CRO não faz isso, o CRO não faz aquilo. Não, porque hoje em dia a odontologia já não dá mais dinheiro. Não, porque a odontologia, o povo só quer saber de entrar no teu consultório e ver preço, porque tá super difícil, porque cobrar consulta é uma coisa impossível. Só que aí, eu fico pensando, toda vez que eu ouço isso, sabe, Fernanda, me vem na cabeça a exata pergunta. Se tá tão difícil assim a odontologia, por que tem tantos dentistas dando certo? Por que a gente tem uma Fernanda que depois de 20 anos de formada tá voando, tá dando certo, tá realizada, tá feliz, tá se sentindo valorizada pelos seus pacientes? Por que graças a muito trabalho duro, obviamente, aqui no consultório eu não tenho dificuldade de pagar as contas do consultório, a minha agenda, graças a Deus também, mas há muito trabalho, é uma agenda que eu tô feliz, não é uma agenda lotada e eu nem quero agenda lotada, eu tenho os pacientes certos, os pacientes que valorizam o meu trabalho. Olha essa cabecinha. Exato. É exatamente esse pensamento, essa ideia de que ficar o dia inteiro trabalhando de 8 às 8, sabe, trabalhando, atendendo um a cada meia hora, você não trabalha com qualidade, você não tem qualidade de vida. Eu lembro que logo depois que eu saí da residência, eu testei trabalhar num plano de saúde. Testei, sabe? Vou pegar, eu lembro que foi a 1000. E era um dos melhorzinhos, assim, não tinha que mandar tanta documentação. Beleza, comecei a atender. E aí, depois de 2 meses, não passou disso, depois de 2 meses atendendo, eu notava, você bota no papel, tá? Eu notava assim, que eu precisava atender 10 pacientes, uma consulta inicial, que o plano me pagava ali R$27, R$23, uma coisa assim, na consulta. E aí eu fazia aquela consulta, uns 10 pacientes de R$23 para eu ter R$230.
Aí, naquele mês, vinha um paciente, um único paciente, que eu avaliava, e aí eu fazia ali uma restauração, eu fazia uma prevenção, fazia uma laser terapia, né? Como você também é da galera do laser, e ali eu tinha com o paciente R$1.000. Um paciente. Pois é. Então, consultório lotado não é certificado de sucesso. Pelo contrário, às vezes é certificado de frustração, de cansaço, da gente não ter saúde, da gente não ter tempo para o que realmente importa para nossa vida, para nossa família, para os nossos... Não tenho filhos ainda, né? Mas para quem tem filhos, para os filhos, para os pais, para o esposo, para a esposa, né? Então, tipo, sim, isso é um privilégio que a gente tem, sabe, Fernanda? Um privilégio tipo de, cara, não tem minha agenda, não tá lotada, não tá abarrotada. Isso é ilusório. Só que os pacientes que eu tenho são pacientes que valorizam o meu trabalho. Porque eles já rodaram, eles já foram pra lá e pra cá. E eles não te encontraram. É um paciente ainda. Que ele não te pergunta preço. Isso foi uma coisa que eu aprendi com você e que eu percebo realmente. O paciente, esse perfil de paciente, ele não vai ficar questionando o preço. Ele não vai, porque ele precisa de você, ele sabe que como você, existem poucos que vão querer fazer e que vão fazer com qualidade, então ele sabe, ele tem a ideia realmente do nosso valor. E é esse paciente que tem que ser trabalhado para que os outros sejam assim, os profissionais também têm que ter esse olhar, né? Porque a gente também, com uma boa anamnese, fazendo o monitoramento como você orientou a gente, você já dá, o paciente já te olha diferente. Essa coisa quando você falava assim, cobrar consulta, logo que você falava, eu falava, ai meu Deus, que mundo ela vive. Hoje em dia eu vejo que é o mesmo que o meu. Não quer, não faz. Você vai encontrar dentistas que não estão cobrando consulta, que fazem tratamentos excelentes por um preço bom. Mas ninguém está desmerecendo isso. Mas eu acho que a gente tem que se dar o valor adequado. E eu acho que quando a gente cobra muito barato, ou quando a gente não cobra uma consulta, que a gente vai fazer a consulta, e como eu aprendi também com você, né, cobrar ingresso. Então, assim, sabe, a gente vai aprendendo mesmo. Isso. Todo mundo que eu ouço, eu não consigo cobrar consulta. Aí eu me pergunto mentalmente, sabe? Assim, eu só dou sugestão para quem pede ajuda. Então não fico me metendo, sim, tá tudo bem, né? É a jornada de cada pessoa. Mas aí eu ouço, né? Não, porque não dá pra cobrar consulta, porque não sei o que, consulta. Aí eu me pergunto assim, eu falo, tá, mas como será que é a consulta dessa pessoa? Porque assim, realmente, se você coloca o paciente na cadeira, você tá ali examinando ele só para você ver qual é o procedimento que ele precisa, todo mundo faz isso. A gente aprende na faculdade isso, né? Orçamentinho. A gente aprende na faculdade a avaliar o meio bucal e ver quais os procedimentos o paciente precisa. A gente nem é habituado ao termo diagnóstico, por exemplo. Não. Você já notou isso, Fer? Que a maior parte de nós não tem essa ideia de diagnóstico. Eu nem falo, eu já evito usar a palavra. Usar a palavra orçamento, eu já acho... Olha, não. Eu vou te avaliar pra gente fazer o diagnóstico da sua saúde bucal. Né? Então, tipo, e, gente, a gente tem que usar esse termo. Porque quando você fala que uma pessoa tem uma cárie, tem uma doença periodontal, você está dando o diagnóstico de uma patologia. Sim. Aí a gente começa a refletir, sabe? Eu reflito mentalmente, né? Tá, será que esse dentista, ele tá simplesmente avaliando o paciente? Ele pode ser um amor. A pessoa pode ser querida, pode ser simpática, pode dar o cafezinho na recepção, a pessoa pode fazer tudo isso. Só que aí chega no consultório e aí a única coisa que a pessoa olha é que procedimentos esse paciente precisa. Sim, alguns vão funcionar, só que aí tem um probleminha. Que é uma dificuldade que cada vez mais, não só eu, mas a gente, aqui o nosso mundo paralelo, Fer, a gente tá saindo dessa realidade. Que é, beleza, alguns pacientes realmente vão querer comprar o tratamento odontológico. Só que aí o paciente vai querer o quê? Ele vai querer pechinchar, ele vai ver se não tem um mais barato lá próximo. Porque você deu para ele uma visão de procedimento. Ele veio fazer um orçamento. É diferente quando você tem uma consulta que você, antes de sentar ali na cadeira ali, você vai avaliar toda a saúde do paciente.
Ao ponto de um paciente falar, nossa senhora, nem o médico me avalia assim, doutora. Eu já ouvi isso, Fer. Nem o médico me avalia assim, eu acho doutora. isso máximo. Não, mas faz parte, a gente tem que fazer. Aí você avalia todo o contexto do teu paciente, tá? Depois que você avalia, você vai entender qual que é a demanda, aí você vai sentar ali na cadeira para fazer um diagnóstico. E todo plano de tratamento que eu ofereço, por exemplo, Fer, eu já te dou essa dica aqui, tá? Toda vez que eu vou fazer um plano de tratamento, inclusive a gente combinei com a Amanda de fazer um doc strategy só disso. Quando eu vou passar o planejamento para o meu paciente, toda vez que eu falo que ele precisa de determinado tratamento, né? Olha, aqui o senhor tem, tá vendo a gengiva do senhor? Aqui a gente tem doença, né? Tem gengivite, tem doença periodontal. Cada vez que eu dou o diagnóstico, ele mostro para ele qual é o problema de saúde, eu já encaixo quais são os problemas de saúde sistêmica que ele tem com aquele problema. Sim. Então, a percepção que ele tem é tipo, caramba, sério, a gente vê isso no rosto dos pacientes, tá? A galera que tá aqui com a gente, você nota isso. O paciente fica tipo, nossa, doutora, é verdade, eu não sabia que, tipo, piorava a minha glicemia, ou, nossa, doutora, eu já tive, olha, doutora, eu já tive, já infartei, hein? Se eu soubesse disso, não fazia ideia. Pois é, então, aí eu falo, ó, não estou aqui, uso o discursinho, eu tenho já o script, sabe, Fer? Não estou aqui simplesmente para tratar, fazer uma restauração do senhor. Eu vou fazer, é necessário, sim. Só que eu tô aqui para cuidar do senhor, da saúde do senhor. E isso daqui a gente vai tratar, não é? A gente vai tratar, vamos fazer, né, tudo que é necessário, primeiro com a gengiva, com isso, porque eu já vou garantir que o senhor tem uma qualidade sistêmica de saúde, a pressão do senhor já vai melhorar, o senhor vai ter um risco menor de ter um novo infarto, enfim, todo aquele discursinho, dependendo de cada paciente, né? E aí, quando você faz isso, cara, é o que a gente brinca, você não cobrou uma consulta, você vendeu um ingresso, cara. Você deu show, entendeu? Você orientou o teu paciente, você educou o seu paciente. Em relação a uma coisa que eu não sabia. Às vezes, realmente, nem médicos falam isso. Cara, muito legal, Fer. Sim. Muito legal mesmo. Me fala uma coisa, fiquei curiosa. Eu sei que vou chegar lá nas suas dúvidas e tal. Eu fiquei curiosa, você fez implante, fez pério, aí você fez OH, laser terapia. O que é diferente do que você aprendeu na OH que você aprendeu na AUS? Tem alguma coisa diferente? O que você notou? Eu acho que a AUS ela é mais objetiva. A gente, por exemplo, na pós, a gente acaba aprendendo, a gente aprende muito, nossa, não tenho o que dizer. Mas assim, aquele dia a dia, a prática dos protocolos, olha, por exemplo, um cardiopata você deve atuar dessa forma, um hipertenso você tem que ter mais ou menos essa conduta. Essa forma mais prática realmente foi na OS que eu encontrei. E assim, todos os protocolos, assim, para tudo, a gente tem protocolo para tudo. A gente sabe que, assim, não é uma regra, que o paciente vai ter que ser atendido dessa forma, tomar o anestésico X, não, tudo pode mudar, tudo pode variar, a gente tem que ter a nossa capacidade de raciocinar e ir mudando as coisas, né, lógico, mas assim, eu percebi realmente um lado mais prático, muito mais objetivo da sua parte em relação a isso, que eu acho que é isso que chama a atenção dos alunos e que faz todo mundo começar a crescer. Porque é a prática, é a vivência mesmo do dia a dia. E que você pega, são pacientes que estão o tempo todo aí no consultório. Paciente diabético, muito, muito legal. Como eu sou periodontista, eu atendo muito diabético. Então, eu não tinha essa visão. Antes eu falava, não, você sabe que a diabetes pode piorar por causa do seu problema periodontal. Mas hoje não, hoje eu já fazendo a glicemia, mostrando para o paciente quanto está a glicemia dele naquele dia, como ela ficou na outra sessão, aí você já aí você já vê como é que está a situação, aí você já explica. Eu achei tão fofo, eu tive um paciente que comprou o glicosímetro, que ele ficou tão empolgado, porque ele tinha uma periodontite num grau assim bem avançado, e ele ficou tão empolgado com aquilo, porque eu fiz, né, toda vez eu fazia, ele foi percebendo que houve uma melhora, que aí ele comprou, e assim, um cuidado, e um paciente super simples, sabe? Porque assim, o perfil do paciente, o perfil econômico do paciente, eu acho que nesse sentido ele não tem muita diferença. Porque certas orientações que a gente dá, não importa a situação financeira do paciente. O conhecimento deles é praticamente zero nesse sentido, tá? Eles vão passar a pesquisar sobre o assunto, aí sim. Aí eles vão entender que
a diabetes pode piorar, um paciente que tem uma cardiopatia. Eu lembro o meu pai, ele tinha um problema, eu comecei a olhar isso também, que quando meu pai era vivo, ele tinha um problema, sofria de insuficiência cardíaca e ele precisava fazer um tratamento, que ele precisava fazer uma extração. E eu vi, ele foi fazer o tratamento no hospital, né, ficou internado no hospital e o dentista foi até lá. Aí aquilo me deu, naquela época aquilo já me deu um clique. Pelo valor que o dentista cobrou, vamos ser sinceros, né, para ele fazer aquele tratamento, não vamos negar, e pelo bem que ele fez, pela segurança que ele fez, todo o procedimento no meu pai, que realmente, se fosse feito num consultório com um profissional que não conhecesse, ia dar problema com certeza, né? Então, assim, isso tudo foi me chamando a atenção, esse tipo de odontologia mais diferenciada. E assim, para dar um link, você também me chamou a atenção sobre a odontologia domiciliar. Eu não sabia que ela era tão legal, que ela era tão interessante, que ela pode te dar uma liberdade de horário, liberdade de tudo, sabe? E assim, eu passei você começa a atender um, vai aparecendo outro, e não são casos fáceis, não são casos simples. É aquele caso que você tem que colocar um protetor bucal no paciente que está entubado, é um caso que o paciente tem uma bactéria e está fazendo uma quimioterapia e tem uma superbactéria que precisa ser tratada. Então, assim, uma coisa também que eu aprendi com você. Antes, se eu fosse pegar um paciente desse, já ia me dar um pânico, já ia me falar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu nem penso mais nisso, Porque é diferente. Eu estudo. Né? Eu vou atrás, sabe? Não tem mais. Você sabe que isso eu não faço. Fernanda. Sabe por quê? Eu vejo assim, tem uma galera que, tipo, a gente vem muito forte com a H, a minha origem principal é a OH, eu também sou apaixonada até hoje. Só que assim, é completamente diferente. Uma coisa é você pegar um paciente hospitalar, que você tem todo um suporte, uma equipe ali para te assistir, para te ajudar, para você discutir o caso e tal. Quando você está no consultório, atendendo um paciente, por exemplo, pós-internação, né? Vai ter o paciente uma hora ou outra, é o que a gente espera, né? Ele vai sair da internação. Então, ou um paciente home care, você tem uma situação completamente diferente. Por quê? Porque cabe só a você. Às vezes você até tem ali uma enfermeira, né? Um cuidador, enfim, que pode te assistir, te dar um apoio. O fisioterapeuta, que também a gente troca muita informação. Só que, querendo ou não, ali, cabe a gente fazer o procedimento e o cuidado odontológico. Né? Então, é diferente. Sim. O manejo é completamente diferente. Completamente diferente. Mas é diferente. É a arte do improviso, né, Pamela? É a arte do improviso. E tentar improvisar da melhor forma, com toda a biossegurança, mas é a arte do improviso. Você não sabe a casa que você vai entrar, como vai ser. Não, funciona. É até emocionante. Eu fui uma vez em uma que era a casa, ela era... Não, cachorro, gato. Uma vez eu fui em uma que a casa dela, ela era uma arquiteta. Aí você imagina fazer o atendimento, aquela casa com aquelas luzinhas todas bonitinhas, assim, vários pontos da sala. Ela não tinha uma iluminação mesmo, de um lúcio, alguma coisa assim. Eram aqueles pontinhos de luz, assim. Então, assim, eu atendi praticamente meio no escuro ela, com a minha lanterninha, né, e fazendo o que dava para fazer. Mas, assim, você consegue. Se você tiver boa vontade, e repito, você tem que estar estudando sempre. Todos esses casos, normalmente, de odontologia domiciliar, não são casos simples, né? São alguns desafios que eu acho bem interessantes, porque são coisas que você não vai pegar realmente no dia a dia do consultório. Mas, assim, você mostrou isso muito pra gente, assim, que dá pra fazer, a gente consegue fazer. Você consegue começar até um home care sem precisar ter já o consultório portátil, que já tem o valor... Nem quero entrar em polêmicas por causa disso, mas assim, você consegue começar assim, aí é lógico, não, sem polêmicas, pelo amor de Deus. Aí, que eu falei que não precisava, que dava pra você levar uma maleta básica. Pra começar, não precisa. Né? Tem gente que ficou bravo, falei, tá tudo... Gente, ó, não é pra ficar bravo, não fica bravo. É que não pode pegar só um trecho do que foi falado, foi tudo. Você tava falando que para o início, então, assim, uma pessoa que está começando, exato. Um recém-formado. Você tá indo avaliar inicialmente seu paciente. Né? Teve muitos home care que eu fiz que foi higiene oral.
A Sim. família precisava mais de orientação. Às vezes nem tem um super procedimento para você fazer, às vezes é uma coisa simples, realmente. É uma higiene oral, ou é um bruxismo que o paciente tem, ou o paciente precisa de uma placa protetora. Então, realmente, você não tem... Grande maioria dos home care que eu fiz, não teve necessidade de eu levar vários materiais, mesmo equipe portátil. E, Já assim, aconteceu, eu nem abri. Uhum. Então, isso é muito individual, entendeu? Porque assim, eu tenho essa postura. O que eu consigo fazer em home care, né? O procedimento que eu consegui fazer sem necessidade de caneta de alta, de compressor e tal, eu vou fazer. E assim, Você faz. 90% dos procedimentos você consegue fazer sem isso. Aqueles que eu preciso realmente, putz, não, tem uma endo, tem um terceiro molar, é uma cirurgia mais complexa, ou o paciente está muito instável. O paciente, às vezes, chega um paciente muito instável. Você avalia ele, o paciente está ainda ali, né? Então, aí, nesse caso, qual é a abordagem da Pamela, pelo menos, né? Aí eu encaminho esse paciente para o centro cirúrgico, atendo anestesia geral, atendo o ambiente hospitalar, certo? Então, a gente tem que entender que, sim, o home care tem limitações, né? Só que nem tudo se dá pra gente eu acho fazer. injusto, Fer, eu acho injusto, eu acho até muito assim, muito bom para quem vende equipe portátil, né? Tem gente que não tem condição. Então, para quem tá começando? Que tá começando do zero, cara. Sim. Então, assim, pô, aí eu vou fazer você comprar um equipamento de 7 mil reais, sendo que você ainda nem sabe se você vai gostar realmente de tratar home care. Porque então, também não é para todo mundo. Não sim, é? O home care não é para todo mundo. Tem gente, inclusive, essa semana não, antes de entrar na live agora, uma colega dentista me mandou mensagem para fazer um home care. Vamos ver se eu vou fazer um home care essa semana. Faz um tempinho que eu não faço. Falei, não, vamos lá. Um paciente que tá bem debilitado também. Mas, Fer, agora você contou um pouco, então, tipo, realmente é diferente, realmente, não tem. Mesmo que você faça odontologia hospitalar, você ganha muito conhecimento em relação ao sistêmico, ao paciente grave, né? Sim. Mas o teu atendimento é diferente no pós-hospitalização, completamente, né? E assim, nessa tua jornada, né? Você falou que você tá nesse 1 ano, como que você tá agora? Como é que tem sido agora, assim, para eu entender? Então, é uma luta diária, né, Pamela? Eu aprendi com você a fazer os folders também, né? Estão todos aqui. Os meus folders sob sua orientação. Então, vou correr atrás disso, indo em clínicas de quimioterapia, de radioterapia, casa de repouso. Está um pouco mais complicado as casas de repouso, infelizmente, por causa da pandemia. Ainda está muito fechado isso pra gente. Mas, assim, a minha busca é essa. Eu não tenho intenção mais de, tipo, ficar só no consultório. Realmente, não é para mim. Meu negócio é trabalhar em estar no domicílio, ou estar dentro de uma UTI, estar em um hospital. É uma outra odontologia. Eu não sabia que existia isso, mas eu adorei, sabe? Massa, Adorei, é diferente. Você se sente fazendo bem para as pessoas também. Você realmente percebe que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Pacientes, principalmente pacientes oncológicos, sabe? Que estão no meio de uma quimioterapia, que não conseguem comer direito, não conseguem nem falar. Pra gente é tão normal você ter saliva na boca, você ter todas as suas funções, falar, engolir, beber. Para eles não, é uma luta. E você conseguir tirar eles desse quadro, pelo menos minimizar isso, melhorar a qualidade de vida deles, para mim já faz toda a diferença, sabe? E assim, como o tema, né, sobre a conversa com os médicos, foi realmente também... Compartilha pra gente como é que tem sido isso. Sabe por quê? Olha só, foi muito legal. Eu sei que assim, o nosso tema principal é esse passo que você conseguiu realizar. Isso é muito legal e é importante compartilhar isso. E também eu sei que você está em relação com dúvida de biópsia, outros pontos, a gente também vai chegar lá. Mas assim, essa questão de conversar com o médico é um calcanhar de Aquiles para muitos dentistas. Sim. Para muitos dentistas. Então eu falei, cara, não, a gente tem que falar disso junto com a Fernanda, porque a Fernanda, no que ela compartilhou pra gente na comunidade, ela é uma pessoa tímida, então, e ela muito a conversa hoje, e eu quero saber exatamente como é que foi isso. Me conta, vai. Como é que foi esse processo? Então, primeiramente, vamos dizer que nossos colegas hoje, os médicos, né, eles já estão mudando, a visão deles em relação a gente já está mudando, principalmente na parte da oncologia.
porque eles percebem que a diferença que é um paciente que está submetido a um transplante de células-tronco e tendo o acompanhamento de um cirurgião dentista qualificado e não tendo, sabe? Então, assim, eles já têm essa noção. E, assim, o que eu percebi, né, eu já conversei com os 3 oncologistas, eu nunca imaginei, porque, no fundo, a gente acha que existe uma diferença de conhecimento. Existe uma diferença de tipo de conhecimento. Eles conhecem o lado deles da medicina, nós da odontologia. Eles não sabem nada do nosso, nós não sabemos, temos uma ideia do deles. Né? Nós temos uma ideia. Como a gente entrou nessa área da hospitalar, a gente acaba conhecendo um pouco mais. Mas, assim, o que eu percebi, assim, foi até engraçado. Eu falei para uma oncologista, conversando, que o paciente precisava fazer terapia fotodinâmica. Ela não sabia o que era terapia fotodinâmica. De verdade. Aí eu falei, não, doutora, é um tratamento com laser. Ah, é um tratamento, então você faz aí esse seu laser especial no paciente, e aí vamos ver como é que ele vai ficar. Eu falei, nossa, laser especial. Aí teve um outro também. Bota a luzinha lá, então. Não, eles já sabem que o laser funciona. Eles sabem muito, gente, pelo amor de Deus. Eles sabem demais. Eu tenho um respeito pelos oncologistas, uma admiração pelo trabalho deles. Nossa, gente, o que eles fazem ali, o dia a dia deles. Mas, assim, o que é da boca não é realmente da área deles, não é? Então, é nossa área, a gente que vai saber. E como a gente fez OH, a gente acaba tendo uma noção melhor de várias coisas. E aí, essa doutora falou isso para mim, aí teve um outro também, que ele estava falando sobre radioterapia, né? E eu falando que o paciente precisaria de uma placa radífera, né? Que é aquela plaquinha, né, para tirar das áreas. Aí, quando eu falei placa radífera, ele não sabia o que era. Aí eu imaginei, falei, não, ele não está conhecendo o termo. Pode ser que ele não está sabendo o termo que eu estou falando. Pode ser... Aí eu falei, não, não sabia. Ele não sabia. E aí eu expliquei para ele, não, doutor, olha, isso vai fazer toda a diferença no tratamento, porque vai conseguir tirar as áreas sadias do lugar da radiação. E falei tudo, ele falou, ai, nossa, me manda os artigos que você tem, me manda se você tem projetos sobre isso, porque agora eu fiquei super interessado. Aí eu fiquei me perguntando, gente, quantos pacientes de radioterapia ele não atende todos os dias que fazem radioterapia de cabeça e pescoço sem nenhum desses cuidados? Sabe? E é um sofrimento tão grande para eles, sabe? Que pode mudar completamente o rumo do tratamento deles. A qualidade de vida já é um momento delicado. Só essa placa já diminui drasticamente a mucosite no paciente. Porque, tipo, livra, como você falou, livra muito tecido, né? Livra ali tecido mucoso, praticamente. Então, tipo, a radiação, ela vai aonde tem que ir, sem interferir muito em tecido ósseo, tecido dental, tecido mucoso oral. É fantástico. E é uma coisa assim, pra gente, é uma coisa relativamente fácil de executar, né? Relativamente fácil de executar. Lógico que requer conhecimento, vocês estudou super pra fazer isso. Sim. Mas é uma coisa que só o dentista faz. Exatamente. Vou dar um exemplo, aí, por Fernanda. Eu já perdi as contas de pacientes assim que vieram encaminhados do onco, que vieram assim com aquele combo mucosite. Você já recebeu assim, combo mucosite. O médico passa literalmente um combo. Ele passa um corticoide, aí ele passa um nistatina já, preventivamente. Corticoide, já tem nistatina. Corticoide, nistatina. Às vezes tem enxaguante bucal, às vezes tem enxaguante com bicarbonato e tal. Mas assim, o paciente, o médico, e não tô dizendo que ele tá errado, alguma coisa tipo, não, dentro do conhecimento dele. Do conhecimento dele, lógico. Pescoço, e tal, da área dele. Mucosite, então ele já meio que se previne. Só que aí que tá. O dentista, nós temos essa vantagem. Nós somos as pessoas né, os profissionais que vai fazer o diagnóstico intraoral. Então, não foi nenhuma, nem duas, foram várias vezes que eu vi que o paciente veio com esse combo. De forma alguma, na frente do paciente, eu desmerecia aquilo. Eu falei, você não tem que usar isso. Não. Tá, olha que interessante. Eu examinei, não tinha cândida, não tinha nada disso. O paciente estava fazendo profilático, um monte de medicação. E tudo é candidíase, né? Vocês já fizeram tudo é candidíase. Vocês já fizeram? Alguém já fez aqui bochecha? Não, eu não fiz, mas todo mundo fala que é horrível. É horrível, entendeu? Tipo, e aí você vai estar fazendo aquilo de forma profilática. Isso cria resistência fúngica. Sim. Assim como cria resistência bacteriana. Então, tipo, aí qual que é a sacada? Você não vai falar mal
né? Até porque o médico não fez isso por má intenção, a intenção Não, ao dele contrário. é boa, é de cuidado. Então aí o que você faz? Aí você liga, aí você conversa lá com o médico e é esse o momento. A gente tem que lembrar que você é um profissional de saúde e de odontologia, o dentista que entende. Então quem faz diagnóstico de cândida oral? O dentista. Quem faz diagnóstico de uma mucosite? O dentista. Quem faz o diagnóstico de uma hiperplasia, de uma doença periodontal, de uma cárie? O dentista. Certo? Então esse é o teu papel. Aí é o momento de você saber, cara, não, peraí, mas o paciente não tem cândida, olha só, tô examinando a boca dele, ele tá mantendo uma boa higiene oral, não tá tendo cândida, não justifica o uso, né? Aí é o momento de você falar, doutor, é o seguinte, educadamente, mas eu faço assim, tá, Fer? Claro, tudo saber falar, né? Doutor, olha, recebi o paciente aqui, fiz exame, né? Ele tá com isso, aquilo, a gente vai iniciar a terapia. E olha só, doutor, na minha avaliação eu notei que ele não tá com cândida. E eu vou acompanhar ele durante o próximo mês, os próximos 2 meses, enfim, o tempo que eu preciso, né? E eu sugiro, se o senhor concordar comigo, eu sugiro a gente suspender a estatina. Porque realmente não está sendo necessário, o paciente não está tendo cândida, ele está com uma boa higiene oral, eu vou acompanhar ele. E se eu notar que vai voltar, eu já restituo. O que a senhora acha? O que a senhora acha? Isso. Gente... Até hoje eu não tive um feedback negativo, Fer. De verdade, eu não tive alguém que falou assim, não é pra deixar. Cara, não. O médico assim, poxa, que bom, então tá, beleza. Você vai me avisando, me deixa por dentro, então só. Não, doutor, lógico, vai te deixar por dentro, sem dúvida nenhuma. Então, tipo, lembra, exato o que você falou. A gente tem um conhecimento, o dentista é você. E o médico, por mais que ele tenha muito conhecimento, ele não é dentista. Não, e eles não têm realmente esse olhar na parte bucal. Eles não estudaram tem isso. Muita coisa para eles se preocuparem. Tem muita coisa para eles se preocupar. Com certeza, esse papel é nosso. Isso, e aí depende da gente saber tratar esses pacientes com qualidade, para eles perceberem que existe realmente um resultado, né? Porque também não adianta falar, não fazer direito. Não adaptar os protocolos à necessidade de cada paciente e não ter resultado. A gente precisa mostrar o resultado para esses médicos, para eles passarem cada vez mais ter respeito por nós, e aí sim, eles começam a chamar. Mas assim, claro, fácil não é. Como que você mostra o resultado do teu cuidado? O paciente é a minha propaganda, né? O paciente podendo... O paciente oncológico podendo se alimentar, podendo falar, podendo fazer as coisas, o mínimo que ele puder fazer naquele momento dos ciclos que ele estiver, ou que ele estiver sendo submetido ao transplante de medula óssea, isso aí já é a resposta. Um paciente que tem um pouco mais de qualidade de vida e consegue ficar melhor, eu acho que já é o resultado clínico que vai mostrar para eles. E o resto a gente vai ter que saber ser articulado, que isso é uma fogueira que eu tenho que pular, porque não é fácil para mim, essa desenvoltura que você tem, eu tenho que trabalhar muito para ter. Tem mesmo, olha, de verdade. Eu não sei do que desenvoltura você tá falando aí, tá? Não, porque tem sim. Pra mim, você tá com super, tá? A autoridade tá aqui, ó. Tá aqui, não, quem dera. Não, cara, não, sabe por que eu te perguntei? Como é que você mostra o resultado? Porque assim, vou dar uma dica. Talvez você até já faça, mas eu vou dar essa dica de $1 milhão. E literalmente essa dica vale $1 milhão. Por quê? Quando você pegar um paciente oncológico ou um paciente cardiopata, enfim, tá? Esse paciente vai estar sendo assistido por algum médico, certo? Possivelmente vai. Oncológico, com certeza. E o que eu costumo fazer? Quando eu recebo o paciente e faço o diagnóstico, vejo a necessidade, eu faço um relatório e dou para o paciente, ou preferivelmente, eu encaminho por e-mail ou eu entrego para o médico. Então, eu faço um relatório inicial. Diagnóstico, ó. E assim, tem uma coisa que é linda, sabe, Fer? Linda. Chama foto. Foto. Então, sabe? Uma apresentação de foto. Olha, o paciente, né? Resumo do caso. Apresentou alterações orais, essas daqui. Foto. Foto da mucosite, foto da gengivite, foto da cândida, foto de tudo. Do celular. Pega o celular, não importa o celular, joga uma luz ali
né? Foto. Pode ser uma foto do celular. Não precisa ser, ai, câmera boladona. Não, do celular. Emite um laudo. E aí, isso já vai ser uma coisa muito interessante já para o próprio médico falar assim, olha que interessante, nenhum dentista mandou um laudo, que interessante, um laudo. Conforme você for acompanhando aquele paciente, você pode, especialmente quando, por exemplo, o paciente já começou a comer. A gente sabe que um paciente de cabeça e pescoço vai manter uma mucosite ali enquanto ele estiver fazendo radiação. Né? O que a gente faz, o nosso papel é diminuir isso ao máximo para ele se alimentar, para ele ter uma qualidade durante todo o tratamento. Mas aí você pode, de tempos em tempos, ou quando finalizar o tratamento todo e teve já uma melhora importante, você faz um novo relatório. Caso clínico, mostrando, né? que foi tratado. Você não precisa colocar com minúcias o que você prescreveu ou tudo que você fez, mas ó, tipo, foi instituído laser terapia mais cuidados com crioterapia, com fitoterápicos, em forma genérica, assim, sabe? E aí você manda uma foto. Inclusive, nesse último relatório, sugiro você colocar uma foto antes e depois. Uma foto antes e depois. Entrega para o paciente, e se você conseguir entregar para o médico, ou o paciente mesmo entregar para o médico, cara, vai ser um paciente, Fer, um paciente que você tratar, desse médico, do médico A, ele não vai mais te esquecer. Ele não vai mais te esquecer. Cara, fotografia é uma coisa que a gente tem que usar muito na odontologia. Sim. A gente tem que se acostumar a documentar tudo. Eu vou te falar um negócio. Era uma coisa que eu não fazia. Nossa, eu já perdi as contas do tanto de caso massa, sabe? Paciente 1, caso top, assim, casuística top, que eu não tirei foto. A gente fica assim, com dó até. Eu ficava com dó, sabe? Putz, o paciente tá com dor e tal, eu vou tirar foto dele. Gente, é importante, inclusive, para você dar isso pro teu paciente. Né? Porque ele vai sentir a melhora do teu cuidado, mas ele também depois vai ver. Olha como é que tava. Eu tenho feito isso. Às vezes você manda pro WhatsApp. Você pega o contato do seu paciente, você manda pro WhatsApp. Olha, esse daqui, o senhor tá assim. Vamos começar o tratamento depois de uma semana. Uma nova foto. Olha só como melhorou, né? A gente faz isso. Tem um aplicativo de celular que chama InShot. Tem o InShot, tem vários. Até pelo Instagram dá pra você fazer isso, né? Você coloca a foto um do ladinho do outro, assim, né? Tem aplicativo de celular que faz isso. O antes e depois. Fer, dica de $1 milhão. Quem está nessa live aqui, temos quase 50 pessoas com a gente, é sério. Parece uma coisa pequenininha, mas isso te dá uma autoridade. E a gente citou um pouco aqui, mas pode ser qualquer outro, entendeu? Pode ser a Thaís, por exemplo, a Thaís Miguel visitou uma geriatra hoje. Você pode fazer isso com o paciente idoso. Manda um relatório. Faz o teu diagnóstico, né? E inclusive, isso para o paciente é muito massa. Você avaliou, na próxima consulta, você fala, olha, eu fiz aqui para o senhor o diagnóstico, o relatório diagnóstico do senhor, antes de eu mostrar preço, Fer, primeiro eu mostro interessante. Antes de eu falar preço aqui, na consulta que o paciente volta para eu dizer quanto que ficou, né? Cara, eu sempre começo pelo diagnóstico, eu sempre coloco aquelas fotos horrorosas, assim. Fico ali meia hora que for só mostrando os problemas. Olha, isso daqui tá desse jeito, isso daqui é grave, isso daqui tá levando o senhor a ter mais doenças do coração, a diabetes não ficar legal, isso daqui não tá deixando a senhora comer adequadamente, isso daqui é uma ferida aberta que pode se contaminar. Então, tipo, eu vou ali e eu mostro. Então, pô, você, né, mostrou uma dor, você mostrou de forma clara pro paciente, ó, tá aqui, senhor, tá... Porque assim, gente, o paciente, ele não vê, por mais que ele vai assim, né, ele não tem um olhar. Não, mas ele não vê, ele não tem a noção. Quando ele vê, ele realmente... Exato. Então, quando você utiliza a fotografia... E, gente, celular, tá? Não é câmera intraoral boladona, não é câmera fotográfica boladona. Foto celular. Ó, pra não dizer que não é só o celular, sabe o que eu comprei? Não é muito caro, Fer, eu uso bastante. Aqueles espelhinhos intraoral, sabe? Você já tinha falado uma vez. Aquele espelhinho intraoral é muito massa pra fotografia. Eu acho que custa, sei lá, uns R$100 e poucos. Você compra na Dental Kramer. Você Dental, coloca, né? E você consegue tirar, assim, dá de boa, dá pra tirar de boa. E cada vez que eu passo planejamento, eu faço dessa forma. E isso a gente pode aplicar para os médicos, tá?
Porque, cara, ele vai ter um documento seu. É uma forma de você mostrar autoridade, mostrar que você entende, mostrar, tipo, que você tá fazendo um trabalho sério, que você sabe trabalhar em equipe, que você quer que o médico saiba o que você tá fazendo. É tipo uma coisa simples, cara. Aquela uma coisinha, sabe? Aquela uma coisinha. É. Sabe uma outra coisa que eu aprendi? Não, adorei essa dica, já está guardada aqui. Uma coisa que eu aprendi também, que a gente não consegue nada sozinho. A gente, principalmente essa área que é uma área complexa e mais delicada, eu acho que o trabalho, além do trabalho multidisciplinar, porque não é só o médico, tem o enfermeiro, tem o cuidador, tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, tem nutricionista. Então, a gente não trabalha sozinho, a gente tem que saber se engajar nessas equipes e saber se aproximar dessas pessoas. Mas eu falo até com colegas. Às vezes a gente quer... Eu já passei dessa fase, graças a Deus, mas às vezes a gente quer tudo só pra gente. Por exemplo, você pega um paciente um pouco mais complexo, você quer atender sozinha, você não quer ter, ter uma outra pessoa para fazer uma parceria com você. E uma coisa que eu realmente percebi, que a odontologia hospitalar, você consegue ir mais longe se você tiver alguém junto com você. Ou várias outras pessoas com outras especialidades juntos, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue ir mais longe. Porque sozinho, assim, muitas vezes, por exemplo, esses casos são casos mais delicados. São casos mais complexos, que é legal, é interessante você estar sempre dividindo com outro colega que tem um nível de conhecimento parecido. E tem um olhar diferente. Às vezes, a outra pessoa te fala uma coisa que você não chegou a pensar sobre aquilo, né? Sobre determinado paciente. Então, isso é uma outra coisa, assim, e que eu acho que é muito interessante que todos os dentistas, que a gente conseguisse fosse mais unidos, né? E não tivesse essa coisa de criticar o trabalho do outro, ou de se incomodar porque um conseguiu mais que o outro, não. A gente está todo mundo no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu aprendi e que, assim, eu percebo que com isso vai fluindo. Porque aí você vai transmitindo uma confiança para os seus colegas, eles te passam o paciente, você passa o paciente, vocês dividem pacientes entre si, porque, assim, você não é bom em tudo. Você, por exemplo, eu sou periodontista, eu hoje em dia quase não faço a parte de implantodontia, então se eu tiver que atender um paciente com alteração sistêmica, eu vou ver um colega meu de odontologia hospitalar que seja implantoodontista, sabe? Então, assim, eu acho que é uma engrenagem, que todo mundo pode sair ganhando, né? E eu acho que falta um pouco ainda isso na nossa área. O mesmo se aplica para o consultório e para o home care. Sim, com certeza. Por exemplo, eu falo bastante aqui, é verdade, não tem nem por que eu esconder. Eu não tenho nenhuma especialidade tradicional. Eu faço clínica geral. Né? Então, tipo, por quê? Porque meu foco é pacientes com alteração sistêmica, avaliação, planejamento, andamento do tratamento. E aí, aqui no consultório, nós temos os especialistas. Né? Então, a gente tem a dentista que faz implante, a que faz cirurgia oral menor, a nossa buco, né? Uma situação mais complexa. A gente tem a dentista que faz dentística, endo. Então, porque, cara, né? Qual que é minha expertise? É lidar com um paciente que é grave, com um paciente com alteração sistêmica. E se eu não... mas eu não sei fazer endo e o paciente está dizendo, tá tudo bem. Você vai ser o dentista que vai planejar essa endo. Sim. O cuidado necessário para fazer, se vai antibiótico ou não, se vai ter que fazer exame ou não, se vai não sei o quê. Você vai ser responsável por isso e o seu colega dentista vem lá só para ficar na liminha. Não minimizando isso de forma alguma. Não né? fale isso. Mas, não, pelo contrário. Mas vocês estão sacando que quando você... Olha só, Fer, eu aprendi isso com a Angélica. Olha a sacada que eu tive com a Angélica. Eu nunca tinha pensado nisso. Cada vez que eu faço Projeto Marechal, eu aprendo demais com vocês. Vocês não estão entendendo. Vocês dão cada sacada que falam, mano, vocês são muito espertos. Esse batalhão é foda. Olha o que a Angélica faz. Os colegas dela têm encaminhado para ela o paciente. Então, né, a Angélica tem ali um colega que é implantodontista. E aí ele recebeu lá no consultório dele um paciente com alteração sistêmica. E o cara quer fazer um implante. O que o dentista colega dela faz? Encaminha para ela. Ela faz toda a avaliação inicial, igual ela aprendeu na AUS, todo o protocolo bonitinho, avalia o paciente, vê o que tem, que não tem, avalia intraoral, faz um relatório de quais são os cuidados necessários para essa implantodontia e devolve para o colega. Aí ela cobra consulta para fazer isso.
eu vou usar a palavra só, né? Só pra fazer isso, não minimizando. Não, Mas, porque é tipo, muito, né? vocês estão sacando? Sim. Olha que foda isso. É a Pamela Raizona aqui falando palavrão. Mas isso é foda, cara. Ela recebe, ela cobra consulta só pra fazer o modus operantes, que eu brinco aqui no consultório. A Pamela faz o modus operantes, né? Faz o planejamento, ela devolve com o relatório pro dentista. Olha, você vai precisar fazer tal exame. Ou assim, na verdade, ela pede os exames. Ela pede os exames, Fer. Ela pede, ela avalia os exames, vê como o paciente tá, e aí ela faz o modus operandi para o dentista. Eu fiquei tipo, eu parei no meio da live e falei, gente, como assim? Como que eu não pensei isso antes, legal né? isso. Olha o leque de possibilidades. Nossa, muitas possibilidades. Que contrações sistêmicas tem, cara. Sim. Infinito. A gente, por exemplo, um implantodontista pode ter um paciente que tem algum problema, alguma cardiopatia, por exemplo, ele pode não se sentir tão seguro para fazer o procedimento porque aquele paciente é cardiopata. Então, ele pode chamar um de nós para fazer uma avaliação completa, ter essa relação, essa interação com o próprio cardiologista, né? Para ele poder fazer o procedimento com segurança, sabe? Tem tantas coisas, por isso que eu falo, ninguém faz nada sozinho, todo mundo pode ir juntos, aí o paciente possivelmente pode precisar de uma sedação oral, muitos dentistas também têm dificuldade de fazer. Sim. Mais uma coisa. Paulo, como é que eu cobro isso? Cobro sua hora. Sedação oral é outra coisa que é meio polêmica, né? Eu sou super a favor, mas é difícil, viu, Pamela? O quê? Porque... cobrar hora? Não. Tô falando da sedação oral. Porque alguns médicos... eu sou a favor, eu concordo, tem que fazer. Eu estou fazendo seu módulo de hipertireoidismo. Eu vi o quanto é importante, muito bom, por sinal. Mas, assim, eu tô falando que a gente não tem muito esse aval dos médicos em relação à sedação oral. Uma grande parte deles é muito contra. Quando você fala sobre um paciente desse, eles não conseguem ainda entender o quanto o estresse, a ansiedade pode fazer diferença num paciente hipertenso, por exemplo, na hora de um atendimento. Então, nem sempre a gente consegue ter... Tá. Diga. Segura aí. Você já parou para pensar qual que é a visão, o que na cabeça do médico é uma sedação? Eu acho que eles pensam que é uma analgesia profunda, né? Que ele vai ficar lá. Teve um médico que falou, você pede o paciente. É a mesma coisa do vasoconstritor. É a mesma coisa do vasoconstritor. Cara, a primeira vez que eu vi um médico fazendo uma técnica anestésica para fazer um acesso venoso central na UTI, eu quase caí dura com a quantidade de anestésico e vasoconstritor que eles utilizam. Gente, vocês não estão entendendo. A gente utiliza um tubete ali de... quanto que tá quanto que é um tubete? 2 ml? 8 ml? 8 ml, né? 8 ml? Acho que 8 ml. 8 ml. Gente, eles pegam um frasquinho, tipo, de uns 20 ml. A Fer sabe o que eu tô falando. E eles vão aqui, ó. O acesso venoso central faz na região da subclávia. Eles anestesiam essa área e o paciente anestesia o braço, se bobear. E eles fazem isso. Então, assim, qual que é a visão deles de vasoconstritor? E é um tipo de anestésico bem mais concentrado, com uma potência maior de vasoconstritor, inclusive, né? Então, assim, a visão do médico sobre uma técnica anestésica é completamente diferente da dentista. E aí, Fer, isso não muda muito para sedação. A maior parte dos colegas, a vivência que eles têm de sedação é, por exemplo, uma sedação intravenosa que o paciente apaga, que é feita por um anestesista. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer sedação intravenosa aqui no meu consultório, sedação moderada, né, que o paciente vai dormir, vai ficar lá, já vai alterar o limiar de dor e por aí vai, eu não faço isso. Aí, o médico tem que ter, né? Tem que fazer, entendeu? Agora, o que a gente faz é ansiólise. Tá? Então, assim, quando você tiver essa opção novamente, você fala, doutor, você sabe? Explica um pouquinho, doutor. O que eu vou fazer, o que eu faço no consultório, no home care, é ansiólise. E assim, eu já verifiquei todas as interações farmacológicas, né? Você sabe bem como fazer isso. Então, assim, o que eu pretendo fazer é uma ansiólise. Porque eu tô com um paciente cardíaco aqui. E o estresse do procedimento... Você sabe, né? Só que assim, precisa ser monitorado.
Exato, é legal. Eu acho que é isso que eles têm ter essa medo. troca. Ter certeza de qual que é a ideia. Doutor, mas não, porque sedação não pode. Doutor, mas que tipo de sedação o senhor tá falando? Sabe, Fer? Tipo, pergunta, que tipo de sedação o senhor acha que não é de Eu acho que eles têm uma ideia. Às vezes é só essa falinha de comunicação. Porque, tipo, cara, É a mesma coisa, que Pamela. a gente aprende, Isso. o paciente usa em casa. Ele usa em casa sem assistência nenhuma médica, né? É a mesma coisa que um paciente que toma anticoagulante oral, por exemplo, toma uma S mais uma varfarina, por exemplo, uma Arivan, sei lá. E aí o médico manda suspender para ele poder fazer uma cirurgia, porque eles têm uma visão de cirurgia como a cirurgia que eles fazem dentro de um hospital, é uma visão macro. Não é um dente que você vai fazer uma extração que você consegue controlar com todos os métodos, né? Exatamente. Aí a gente vem naquele ponto mais uma vez do teu diálogo com o médico. Sim. Não parta do princípio que o médico ele tem a sabedoria suprema e que ele entende absolutamente tudo do que acontece no seu consultório. Vou pegar um exemplo, a galera que está aqui com a gente. Vocês, dentistas, sabem como é executada uma gastrostomia? A gente não sabe. Não faço ideia de quanto que sangue perde numa gastrostomia. Não faço ideia do tamanho da incisão. Eu não faço a menor ideia, né? A gente tem que lembrar que a vivência, às vezes, dos médicos no ambiente hospitalar, há anos atrás, né, nos últimos anos, se resumiu ao buco. A cirurgia maior. Exatamente. Né? Lá o buco, docs, possivelmente, quando você tem uma cirurgia maior, buco maxilofacial, aí sim existe a indicação de suspender ou os dois ou um dos medicamentos antiagregantes, anticoagulantes e tal, né? De fazer tal coisa. É diferente o manejo. Não é todo médico que teve a experiência de trabalhar junto com um dentista. A gente está tendo uma revolução agora por causa da odontologia hospitalar. Agora. Né? É recente. Então, e é assim, um trabalho de formiguinha. A gente conseguir essa... continuaremos nele, Fer, Sim, com certeza. Mas então, assim, a gente tem que só ter certeza de qual é a visão do médico em relação a isso. Tipo, doutor, tá, mas qual é o tipo de sedação que o senhor tá pensando? Né? Não vou usar, tipo, 30 miligramas de midazolam, não vou dar uma porrada no paciente, tipo, é uma outra abordagem, né? Doutor, é uma coisa mais simples, eu vou fazer ansiólise. Inclusive, esse é um termo, não se usa mais, né? Que a gente utiliza a sedação leve, ansiólise usava antigamente, mas a gente pode, né, às vezes, é uma ansiólise, então é só para o paciente não ter uma crise hipertensiva, ele ficar um pouco menos ansioso, né, para o tratamento odontológico. Só confere isso, sabe, Fer? Só confere isso. E é normal, né? É normal. Mas é isso mesmo, eles têm uma visão maior, né? Uma visão macro, assim. Quando você fala, eles já imaginam que é baseado no que eles fazem, né? Então, exatamente, baseado no que eles fazem, não no que a gente executa, né? E aí, é esse o momento de você mostrar o conhecimento e falar, cara, não, mas, doutor, é o seguinte, vou explicar pra você como é que eu vou fazer. Né? Tipo, esse é o meu protocolo e tal, enfim. E tem embasamento científico, né? Nem médico nenhum, para isso tem ativos, muitos. Dentista nenhum é mais inteligente do que evidência científica. Então, sim, exatamente. Não tem, né? A gente sempre tem que usar ela a nosso favor. Fer, tem algo que eu posso te ajudar na nossa... Nossa, você trouxe tantas coisas legais. Obrigada por você compartilhar toda essa sua vivência. Imagina, eu que agradeço. Sua alegria. Isso é super contagiante, de verdade. Tem algo mais que eu posso te ajudar? Não, você já está me ajudando. Você já está me ajudando. Você já me ajudou bastante. Você vai continuar me ajudando. Pode deixar. Porque essa dica que você deu dos relatórios, do antes e do depois, eu achei bem interessante. Sabe? Porque a gente está fazendo, né? Eu e algumas colegas, a gente está fazendo uns projetos para hospital, para apresentar em clínicas de quimioterapia, de radioterapia. Mas eu acho que isso também é muito interessante. Você pegar quando você tiver esse paciente, você ter esse antes e depois, explicar bem. Porque eu acho que esse é o nosso diferencial. Não adianta a gente só ficar falando, e não, eles precisam ver realmente os resultados, né? Não, a dica foi ótima. Porque exatamente. uma coisa tudo tem um propósito, né? O Projeto Marechal, ele não é à toa. Lógico que eu tô aqui para ajudar vocês sempre, né? Mas olha só, se eu falar, gente, se a Pamela falar, olha, tratar pacientes com atração sistêmica, vocês podem aumentar o faturamento de vocês no consultório, vocês podem fazer home care sem comprar um monte de coisa, vocês podem
como a Fer falou, brilhar os olhos na frente da odontologia. Se é a Pamela falando, pô, que legal. Agora, se é a Fernanda vindo aqui falando, se é a Celina vindo aqui falando, se é... Você tá entendendo? É um real, é uma prova real. Então, assim, por mais que é maravilhoso o paciente falar bem de você, né? O paciente ser a sua melhor propaganda, sempre vai ser. Outra coisa é você mostrar uma prova real. Sim. É você chegar, doutor, ó, olha como que estava a boca do seu paciente, do nosso paciente, e olha só depois do meu cuidado como está. Olha a diferença. Exatamente. Disso. Então, assim, aquilo é contra provas, não há argumentos. É isso. Isso mesmo. Vem a sequela, né? Qual que é a sequela disso? O efeito colateral disso, né? Pô, o médico já te conhece, ele já tem um relatório seu com o teu nome, com o teu telefone, com o teu contato, que ele vai deixar guardado ali pro paciente. Isso já é algo surpreendente para ele, porque que dentista faz? Que dentista manda relatório pro médico? É muito difícil encontrar isso. Sim. Eu conheço aqui em Campo Grande a doutora Daniela Startari, que trabalha muito com médico onco. Inclusive, isso é uma coisa que eu aprendi com ela. Só para você ter noção, gente, tá? Essa muito troca legal. vale muito a pena, né? Abundância, a gente tem que pensar de forma abundante, que isso só traz coisas boas pro planeta, pro mundo. Então, assim, não tem quem faça. Difícil um dentista emitir um laudo, especialmente para o paciente com atração sistêmica. Pode até não fazer tanto sentido quando o paciente não tem problema de saúde, mas faz completo sentido quando ele tem. Sim, com certeza. Esse cuidado. Então, assim, vou finalizar um paciente cardiopata que eu comecei em fevereiro, agora em janeiro a gente vai finalizar ele, o seu Antônio. Então, na hora que eu finalizar, eu tenho as fotos de antes, eu vou mandar foto de depois, explicar tudo que a gente fez, quais são... E, ó, não é tipo, gente, o relatório, tá, galera? Não é, restauração do dente 37. Não. Não é isso. O relatório o paciente apresentava focos de infecção odontológicos. O paciente tinha tal doença, foi realizado o tratamento, aí você pode resumir, né? Foi realizado restaurações, tratamento gengival, a biópsia, não sei o quê, reabilitação protética, né? Aí em termos bem que o médico entenda. Olha que louco isso, né? Sim. O médico tem que entender, gente. Se você falar que você fez uma restauração distal no 37, o médico vai falar assim, oi? Ele não vai saber nem o que tá falando, Ele tem que saber que a gente fez bem pro paciente e que a gente fez a diferença no próximo tratamento. Esse é o objetivo. É você trazer para ele, ó, eu adoro essa palavra. E médico leva ela muito a sério. Não é a palavra, né? É um trio. Foco de infecção. Foco de infecção. É uma palavra muito importante. Médico valoriza essa palavra. Você chega para o médico, qualquer médico fala assim, doutor, é o seguinte, se chegar para o médico, hospitalar ou não, doutor, é o seguinte, olha, eu avaliei o seu João, ele tem uma restauração não sei o que, ele tem uma fratura não sei o que lá, porque ele tem a gengivite, ele tem... Doutor, ó, eu avaliei o seu João e ele tá com vários de focos infecciosos, gengivais, ele tá com abscesso, é um termo que todo mundo conhece, abscesso. Ele tá com abscesso, ele tá com inflamação gengival muito importante. Sacou? Isso aí já tem um outro olhar, né? Opa, infecção. Ele tá com infecção. Todo profissional de saúde entende infecção. Todo profissional de saúde entende infecção. Grifa assim, ó, foco de infecção odontológica. Tá, galera? Eu sei que a Fer, eu sei que você já sabe disso, mas tô falando aqui pra galera que tá ouvindo a gente, tá? Enfim. Boas ideias. Muitas boas ideias. Muitas. Fer, é isso mesmo. Tem mais algo que eu posso te ajudar? Enfim, quer deixar um último recado pra galera que tá aqui com a gente? Eu agradeço a presença de todos. Sei que tem um monte de gente da minha pós, né? Das minhas amigas. E agradeço os meus colegas. Agradeço especialmente você por ter me ajudado a devolver esse brilho nos olhos, que já não tinha mais, porque realmente eu estava muito desanimada, como muitos já devem passar por isso. Já cheguei a pensar em largar a odontologia e fazer outra coisa, mas eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa.
é que eu só descobri agora e também eu acho que é tudo muito recente. Tudo isso que está acontecendo na odontologia, essa mudança, ela é muito recente. Tanto que eles mudaram, já foi mudado o nome odontologia? Você viu que o CRO querem fazer? De mudar para odontologia, ai meu Deus, agora eu não sei falar agora, eu não sei se é medicina orofacial, Eu vi que teve algumas, tipo assim, algumas, pra você assinar, como é que faz? Perdi a palavra agora. Teve uma movimentação, né, de eles estão querendo fazer essa mudança, isso, pra mudar, abaixo-assinado. Né? Isso. Abaixo-assinado. Aí eu não sei se já chegou a acontecer. Para medicina oral. Eu Parece... acho maravilhoso o termo medicina oral. Sim, porque é isso. Né? Eu acho maravilhoso. É isso. Não sei dizer se eu sou a favor ou contra, sinceramente, sabe, Fê? Eu gosto. Se eu fosse, se me desse, qual que você prefere dizer que você é? Que você é médica orofacial ou que você é dentista? Médica orofacial, né? Se eu fosse escolher, com certeza, pelo menos assim, pra gente, sabe, Fer? Pra quem está... Mas isso já acho, parece visão, uma... Né? Com certeza, parece uma bobagem, mas não é, não. Só que não adianta, sabe, Fer? Eu acho que não adianta a gente mudar o nome. Não adianta a gente mudar o nome se a odontologia não mudar em si. Se a forma como o próprio dentista se vê. Porque, Docs, a grande questão não é lá fora. Não é o teu paciente que não te valoriza, não é o mercado odontológico. A grande questão é você. Isso. Você realmente, efetivamente, acredita que você cuida de saúde? Você efetivamente lembra que antes de você ser um dentista, você é um profissional de saúde? Então, se a gente não mudar, começando por nós mesmos isso, né? De ver o paciente com outros olhos e a odontologia não mudar, não acho que vai ser um nome. Não muda nome, não adianta nada, com certeza. Inclusive, pode até não honrar ao nome. Né? Não honrar ao nome medicina orofacial. Então, não sei. Se eu puder escolher, com certeza, mas a gente tem que ter várias outras mudanças. Acho que tem mudanças mais importantes que a gente tem que seguir. E assim, Fer, você... Mas você já faz parte dessa mudança. A gente está fazendo nosso papel, né? Sim, então a gente tá, exatamente. A gente vai mudando, com isso a gente vai se destacando. Isso vai se multiplicando. Exatamente. Vai multiplicando. Exatamente. Eu só te agradeço muito por essa oportunidade, tanto de estar aqui conversando com você, porque eu pulei uma fogueira para fazer isso. Foi. Você não viu o início? Colocou o celular ao contrário, lente do óculos embaçada. Agora já tá bom, mas é difícil? É difícil. Mas isso aí a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que ser articulado, a gente tem que sair daquela caixinha de dentro de um consultório que a gente só tem que lidar com o paciente, a gente tem que lidar com as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro, né? E não é só médico, como repito, tem várias outras especialidades que a gente precisa ter essa interação, então é um aprendizado muito grande para mim. Te agradeço imensamente. Tá bom? Fer, obrigada por você ter vindo aqui, obrigada por você ter compartilhado um pouco da sua história. Obrigada por me chamar. Eu brinco assim pra gente quebrar o gelo, mas eu sei o quanto é difícil, tá? Eu sei que é um grande passo, é um grande esforço a gente vir se expor a gente teve quase mais de 50 pessoas nessa live aqui, de vir e se expor, eu sei que isso não é muito fácil, mas você conseguiu de forma linda, tá? Amém! Parabéns, muito sucesso. Obrigada. Na verdade, eu não tenho dúvida que vai acontecer sucesso. O sucesso ele vem do trabalho e você está executando isso lindamente. E lógico, né? Conta sempre comigo, conta sempre com a Alza, a gente tem que ir pra isso. Com certeza, estamos juntas. Tá bom? Beijo, obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. A gente se vê, Docs.